Bom, vamos iniciar nossa aula então, pessoal? Inicie então escrevendo o cabeçalho no caderno. Coloquem aí as informações, a data de hoje. Hoje é quarta-feira, o clima. E vocês vão anotar essas outras informações que estão aí. Então, a disciplina que a gente vai trabalhar hoje é Ciências. E o conteúdo a gente vai dar continuação com o conteúdo Prevenção de Acidentes Domésticos. Vai pular uma linha e vai escrever aí o livro que a gente vai trabalhar hoje, que é o livro de Projetos Integradores, das páginas 42 até 55. Bom, então a gente vai usar esse livro diferente, né, que vocês têm aí, que é o livro de Projetos Integradores, tá? Ele é um livro de ciências também, mas ele traz outras disciplinas, por isso que a gente chama de projetos integradores, tá bom? Porque ele vai ter um pouquinho de matemática, um pouquinho de ciências, um pouquinho de português, tá? Ele é um livro diferenciado. Então, vocês vão pegar aí na página 42 para a gente dar início. Bom, então aí na capa, primeiro ele vai ter uma troca de ideias. Então, o que eu peço para vocês se atentarem, tá? Os pais e os alunos. Toda vez que aparecer esse símbolozinho aí, ó, de um homenzinho com um megafone, significa que as atividades não precisam ser escritas. É uma pergunta e resposta oral. Então, vocês vão perguntar para eles e eles vão responder para vocês. Simplesmente isso. Esse livro ele vai trabalhar bastante com o diálogo, tá? Então, toda vez que aparecer esse megafone aí e as perguntinhas, vocês podem perguntar para eles oralmente e os alunos vão responder, as crianças vão responder também oralmente, tá bom? Então, não se preocupem em registrar escrevendo as respostas, certo? Então, aí tem uma casa com os cômodos, né? E do ladinho da casa tem uma tabela que tá assim: número de crianças hospitalizadas por tipo de acidente a cada 100 casos. Então, o tipo de acidente, queda. Número de crianças que foram hospitalizadas, que ficaram no hospital, foram 49. Tipo de acidente, queimadura, 16 crianças hospitalizadas. No trânsito, 12 crianças. Por intoxicação, 3 crianças. Sufocação, 1 criança. E outros acidentes, 19 crianças. Trocando ideias. De acordo com a tabela, quais são os acidentes domésticos que ocorrem com mais frequência? Na tabela aparece o item Outros. Que outros acidentes podem ocorrer em uma moradia? 3. Dos acidentes apresentados na tabela, você acha que algum deles pode ocorrer na cozinha? E no local onde se lava roupa? 4. Na sua moradia, o que você costuma fazer para prevenir acidentes? Que outros cuidados você poderia ter para evitá-los? E 5. O que você já sabe sobre prevenção de acidentes na moradia? O que mais gostaria de saber? Então, essas perguntinhas aí vocês vão responder aí por papai e para mamãe, tá bom? Não precisa escrever, só responder mesmo. E vamos para a página 44. Aí na página 44, a gente vai iniciar um projeto. Como a gente já vem trabalhando com a prevenção de acidentes domésticos desde o dia 24, então aí no início do projeto, a gente vai colocar dia 24/4, tá? E o fim do projeto, a gente vai colocar dia 29, que é hoje, quando a gente encerra esse projeto, tá bom? Então, aí, esse projeto é composto de 5 etapas. Etapa 1, o que há em cada cômodo de uma moradia. Etapa 2, como agir em caso de acidentes domésticos. Etapa 3, o que faz um objeto oferecer risco de acidente. Etapa 4, desenhando uma rota de fuga. E 5, jogo da memória sobre prevenção de acidentes. Então, vamos lá? Página 45. Toda vez que a gente iniciar um projeto, então vai estar lá. Eu vou realizar essa atividade com... Se a gente estivesse na escola, a gente formaria duplas, grupinhos, e vocês iam anotar os nomes dos colegas. Como vocês estão em casa, vocês vão anotar com quem vocês estão realizando essa atividade. Se é com o papai, se é com a mamãe, se é com a vovó, a titia, o irmão. Então, vocês vão escrever aí, tá bom?
E aqui no comecei em e terminei em, vocês vão colocar a data que a gente começou e a data que a gente terminou a atividade. No caso, vai ser hoje, né, dia 29. Então, comecei em 29/4/2020 e terminei em 29/4/2020. Nessa página 45, então, ele vai falar para a gente pensar na prevenção de acidentes. É importante identificarmos quais são os riscos de acidentes em cada cômodo de uma moradia. Pessoal, ao invés da gente usar esses materiais que são grandões, a gente vai usar a folha sulfite mesmo. Então, peguem uma folha sulfite. Quem não tiver, pode usar a folhinha do caderno sem problema nenhum. Número 1. Quais são os cômodos que podem existir em uma moradia? Então, aí na casa de vocês, quais os cômodos que tem? E em outras moradias, que cômodos vocês acham que pode existir? Então, vocês vão escrever aí todos os cômodos que vocês acham que pode existir em uma moradia, ok? Na número 2, vocês vão pegar uma folha e vão escolher um dos cômodos da moradia e fazer um desenho dele. É importante fazer um desenho detalhado com tudo que pode ser encontrado nesse cômodo. Então, vocês vão escolher um cômodo aí de casa, um quarto, uma cozinha, uma sala, e vocês vão fazer um desenho detalhado. O que é isso? Desenhar tudo que pode ser encontrado nesse cômodo. Página 46, então. Página 46, então. Número 3. Olha lá o megafone de novo. Então, é uma pergunta oral, tá bom? Número 3. Observem o desenho e conversem sobre os acidentes que podem ocorrer nesse local e as medidas que podem ser adotadas para prevenir acidentes nesse local. Então, vocês fizeram um desenho de um cômodo detalhado e agora vocês vão conversar sobre esse desenho que vocês fizeram. Número 4. Escreva no quadro abaixo as ideias que vocês discutiram. Cômodo representado. Vocês vão escrever qual é o cômodo representado, qual é o cômodo que vocês desenharam. E aí vocês vão colocar quais os riscos de acidente que vocês encontraram e como que pode evitar um acidente. Número 5. Compartilhem com a turma recomendações para prevenir acidentes no cômodo escolhido. Página 47. No caso de acidente doméstico, um adulto deve ser imediatamente avisado. E o que ele deve fazer? Então, vocês vão pegar aí também uma folha sulfite, tá? Para fazer uma tabela. Então, aí no número 1, no papel escolhido, reproduzam o quadro abaixo e pesquisem as informações solicitadas para completar o quadro. Então, aqui tem essa tabelinha, ó. Vocês vão reproduzir essa tabelinha aí na folha sulfite. Aqui tá pedindo papel cartão, papel craft ou cartolina, mas daí a gente vai usar a folha sulfite mesmo, tá? Não tem problema. Então, vocês vão colocar aí o tipo de acidente, o que fazer e como prevenir. Vocês vão pesquisar aí no livro ou na internet ou perguntar para um adulto, tá? As ações que a gente pode tomar em cada caso. Então, vocês vão preencher o quadro com as ações e como prevenir cada acidente. Vocês podem colocar pelo menos 2 acidentes, tá bom? Na próxima página, então tá aí, conhecer propriedades dos materiais para ajudar a evitar acidentes domésticos. Cada objeto, cada material, ele é feito de alguma coisa, né? Tem um exemplo do copo. O copo é feito de vidro e o vidro é um tipo de material considerado frágil e perigoso. Quando ele se quebra, forma pedaços menores que são cortantes. Então, número 1, vocês só vão conversar, tá bom? Vocês sabem quais são os materiais mais perigosos e quais são os materiais mais seguros. Tá falando que a gente vai precisar desses materiais, mas na verdade a gente só vai tentar observar esses materiais, tá bom? Se tiver algum desses materiais que vocês não conhecem, aí pede para o papai e para a mamãe dar uma pesquisadinha na internet e vocês conhecerem esses tipos de materiais, tá? Na página 49, então tem lá A. Escolham 4 objetos de materiais diferentes e anotem abaixo quais foram escolhidos. B. Observem as suas propriedades. Composição. Qual material foi utilizado para fazer o objeto? Transparência. A luz passa através do objeto? Maleabilidade. O objeto pode ser entortado sem quebrar? E a fragilidade. O objeto se quebra facilmente? Então, essas perguntinhas vocês não precisam escrever a resposta.
só vai observar e conversar aí com os pais. C. Anotem o que chamou mais a atenção de vocês ao observar as características dos materiais. Em uma folha à parte, organizem um quadro para comparar dois materiais investigados. Ele deve conter as seguintes informações: nome dos dois objetos, os materiais de que os objetos são feitos, o objeto mais transparente, o objeto mais maleável e o objeto mais frágil. Na página 50, vocês vão responder essas perguntinhas com base nessa investigação que vocês fizeram. Então, A. Quais objetos podem apresentar o maior risco de acidentes? Quais são as propriedades dele? Então, propriedades do que esse material é feito? B. Queimadura é um tipo de acidente doméstico. Qual é a composição dos materiais que estão relacionados a esse tipo de acidente? O que faz esse material gerar uma queimadura? Então, vamos pensar em quais são esses tipos aí de materiais. E na etapa 1, você representou um cômodo de uma moradia e desenhou os objetos mais comuns encontrados nele. Observe o seu desenho e identifique os objetos que podem causar acidentes por queimadura ou corte. Se no seu desenho você não encontrar nenhum objeto que cause esses dois tipos de acidentes, pode escrever aí também que não encontrou, tá bom? Na 51, vocês vão desenhar uma rota de fuga. Então, vocês vão pegar aí uma folha sulfite, vai observar esse desenho aí que representa uma moradia e identifique com setas pelo menos um caminho para uma pessoa se locomover do quarto 1 para o ponto de encontro. Então, aqui tem o quarto 1 e aqui é o ponto de encontro no exterior da moradia. De que forma que a pessoa vai até o ponto de encontro? Então, vocês vão desenhar uma setinha aí nesse desenho. E depois, com papel sulfite, vocês vão fazer a número 2, tá? Em uma folha à parte, faça um desenho igual ao anterior. Então, vocês vão desenhar um desenho parecido com esse. Um desenho representando os cômodos e a saída da sua moradia para um local aberto. Não se esqueça de desenhar setas para indicar a rota de fuga em caso de incêndio. Então, vocês vão desenhar a sua casa. Vocês vão desenhar como é a sua casa e também vai fazer uma rota de fuga até a saída, até a sua garagem, até o seu quintal, que é uma rota de fuga, tá bom? Então, essa parte aqui vocês não precisam fazer, tá bom? Só vai fazer a número 2 dessa página aqui, ok? E aí, na página 53, vocês vão ler com o papai e a mamãe uma estrutura de emergência. Então, quais são as formas da gente reconhecer uma estrutura de emergência? A sinalização que tem nos lugares, as luzes, né? O que a gente pode utilizar em caso de incêndio. Então, é bem interessante fazer essa leitura e prestar bastante atenção. E como tarefinha, então, vocês vão realizar esse jogo de memória. Vocês vão, então, recortar as cartas de tamanhos iguais e vai fazer desenhos. Então, determinem como será o verso das cartas. Usem a criatividade, mas lembre-se de que o verso deve ser igual em todas as cartas. Então, o verso é melhor nem fazer nenhum desenho, né? Para deixar tudo em branco, para não correr o risco de uma ficar diferente da outra. Então, você vai fazer só o desenho na frente das cartas. Você vai colocar uma carta que deve conter uma imagem de um objeto ou um tipo de acidente. E na outra carta, que é o parzinho, vai colocar uma explicação de como prevenir os acidentes ou como agir caso ele ocorra. Então, aqui tem um exemplo, ó, o desenho de uma flor e o nome da flor. No caso de vocês, vai desenhar um objeto que causa acidente e escrever como prevenir esse acidente. Depois que terminarem, então, vocês vão virar todas as cartas, como apresenta aqui no desenho. Ganha quem conseguir juntar os parzinhos aí. Quem tiver mais pares de carta, vence a brincadeira. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Hoje não tem correção, por quê? Porque as respostas são muito pessoais. Cada um vai ter a sua resposta, cada um vai fazer o seu desenho. Mas eu espero que vocês façam com bastante atenção, com bastante capricho,
porque depois eu vou querer ver essas atividades, certo? Um beijão, até a nossa próxima aula.